Bom, crianças, agora nós vamos para a nossa segunda aula de ciências, tá? Vocês vão pegar o livro integrado, continuar, na verdade, vocês vão continuar no livro integrado. Vão abrir lá na página 443, lição 5, tá? Nesta lição, ela vem trazendo o que pra gente? Substância e mistura, tá? Quando eu falo de substâncias, crianças, eu estou falando somente de um componente, tá? Somente um componente. Substância, somente um componente, não esqueçam disso. Agora, quando eu falo de mistura, eu não estou falando somente de um componente, eu estou falando de vários componentes juntos. Aí no livro de vocês tem um exemplo do leite, tá? O leite, ele é uma substância ou ele é uma mistura? Ele é uma mistura, porque para compor o leite eu preciso de várias substâncias. Aí no livro de vocês está escrito, ó, o leite é uma mistura de água, sais minerais, proteínas, vitaminas e outras substâncias. Então o leite é o que? É uma mistura composta por várias substâncias, tá bom? A mesma coisa é o iogurte, tá? Muitas coisas que nós ingerimos, eles são o que? Misturas. E aqui, essas misturas, elas podem ser classificadas em heterogêneas e homogêneas. Heterogêneas é aquela que a gente consegue ver a olho nu, tá? O exemplo, que também está no livro de vocês, é da água com óleo. Você consegue misturar água e óleo? Na hora que você coloca, você mistura lá com a colherzinha, né? Só que aí quando tu para, o que acontece? Elas se separam. O óleo ele sobe, fica na parte de cima e a água fica na parte de baixo. Tá bom? Então isso é uma mistura o quê? Heterogênea, tá? As misturas que se separam. A mesma coisa acontece com o suco. O suco de maracujá, quando você faz, você mistura lá e você bebe. Aí você deixa na geladeira por alguns minutos, eu vou tomar de novo o suco de maracujá. Quando você vai tomar, se você prestar atenção na jarra, o maracujá, ele vai estar aqui embaixo, né? E a água vai estar aqui em cima. Então isso aqui é uma mistura o quê? Heterogênea, tá? Elas se separam. É por isso que a mamãe de vocês fala assim: antes de tu beber teu suco, dá uma mexidinha, que é para misturar essas duas substâncias. A outra classificação é o quê? É a homogênea, aquela que tu não consegue perceber ao olho nu. Se tu for colocar a água e depois jogar o sal lá dentro, tu vai misturar. Depois tu vai conseguir identificar onde é que está o sal e a água. Não, elas vão estar misturadas. Então você não consegue identificar elas, tá? Então isso é uma mistura o quê? Homogênea. Tá bom, criança? Deu para entender? Alguma dúvida? É só me mandar mensagem, tá? Agora nós vamos falar, ainda na página 449, da separação das misturas. Essas misturas, elas podem ser separadas, tá? Algumas nós conseguimos fazer essa separação no nosso dia a dia, nós não conseguimos fazer. Mas outras, elas precisam do quê? De indústria, tá? Para ocorrer essa separação. A primeira separação que nós temos é a evaporação. Nessa separação aqui, acontece muito na questão do sal, tá? O sal que nós usamos, ele é feito através da evaporação da água. Então, esse sal ele é colocado em grandes tanques, tá bom? E aí, com a evaporação da água, vai ficando no fundo somente o quê? O sal. Então, esse sal que nós usamos, né, para a nossa alimentação e para outros fins comerciais. Então, é assim que acontece o processo de evaporação, a evaporação da água, tá bom? O outro processo de separação é a destilação simples, tá? Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês, que está na página 445. Esse aqui é um processo de destilação simples, tá?
A destilação é um método de separação de misturas que usa o equipamento chamado destilador, que é este bem aqui, esses equipamentos aqui, tá? Destilador. Vamos ler como é que acontece, como é que ocorre isso. Nele a mistura separada é colocada em um recipiente que será aquecido até um dos componentes entrar em ebulição. O vapor produzido passará pelo condensador e lá entrará em contato com uma superfície de menor temperatura, geralmente a água fria, que circula constantemente nele. Esse contato fará com que o vapor se condense e as substâncias voltem ao seu estado líquido. O líquido separado é então recolhido no segundo recipiente. Tá aqui o segundo recipiente, ó. Tá? A substância que não entrou em ebulição permanece no recipiente inicial. Então tá aqui o processo de primeiro recipiente e o segundo, tá? O que não entrou em processo fica aqui preso nesse primeiro recipiente. Esse método de separação de mistura é denominado destilação simples. É comum em laboratórios para a obtenção de água destilada usada na fabricação de medicamentos. Em alguns locais, nos quais existe pouca água doce, essa é uma forma de obtenção de água para o consumo de moradores, utilizando a água do mar. Nesse caso, o sal é retirado da água por meio de um processo chamado de desalinização, tá bom? Esse é o processo de destilação simples. A decatação, gente, tá? É o mesmo caso lá que eu falei do suco de maracujá, tá? É decatação. Processo que lá da mistura heterogênea, tá? A gente consegue ver a olho nu, então a gente consegue separar, né? Como é? A mistura fica em quê? Em repouso, tu deixa em repouso, esperando elas se separar, processo de decatação. Já aqui a filtração, nós podemos usar o exemplo do café, né? Filtração. Quando você vai fazer um café, você não precisa filtrar ele, não é verdade? Você coloca o pó lá no filtro, joga a água, né? Aí a água extrai aquela substância do café, o que fica somente a borra, né? Aquela borra ali tu não vai usar, tu não tem como tu tomar café com aquela borra toda no cabelo, né? Então o que tu precisa? De um filtro. Esse é o processo de filtração. Você vai filtrar a água com o café. Vai passar somente a substância que você precisa para o seu consumo. O que fica é a borra, tá bom? Esse é o processo de filtração. Catação. Qual é o processo de catação? Selecionar, tá? Você vai selecionar. Quem já catou feijão? Quando você vai fazer o feijão, você pega todo o feijão e joga na panela? Não, você senta e vai catar. Você vai selecionar aqueles grãos que são, que estão bons para o seu consumo. Aquele que não está, você descarta de lado. Então esse é o processo de catação. Acontece também muito em indústrias que trabalham com a coleta de lixo, tá? Ele passa por esqueci o nome agora, que você desculpa. É tipo uma esteira assim grande, né? E aí os trabalhadores vão catar, tá? Aquele lixo próprio, aquele material para reciclagem. Vamos falar assim melhor, não é lixo. Para reciclagem, vão catar aquele melhor material bom para reciclar. Então ele está fazendo o quê? Processo de catação, ele está selecionando os materiais mais essenciais, tá? Para produção. Então esse é o processo de catação. O outro processo é a peneiração, tá bom? Vamos dar um exemplo de casa. Peneira, comprei minha farinha, só que a minha farinha está muito grossa
né? Eles têm um caroço muito grande. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela peneirazinha que nós chamamos de crivo lá na casa da mamãe, né? Eu jogo a minha farinha lá e vou fazendo assim, ó. Vou mexendo, mexendo, mexendo. Aí vai passando pela peneira o quê? Somente, como é que a gente diz? Aquela farinha fina, aquele pozinho. O que fica em cima é o grosso. Nada mais é também que o processo de selecionar. Eu estou separando a farinha, os grãos grossos, né? E para farinha fina. Então esse é o processo de peneiração, certo, crianças? Então, ó, aqui na página 447, desculpa, na página 447, vamos resolver essa atividade. Lembrando, se vocês tiverem dúvida, é só me mandar mensagem, que aí eu volto e explico de novo para você. Página 447, atividade número 1. Identifique as misturas a seguir como homogêneas ou heterogêneas, quando visto a olho nu. Água e areia, ela é uma mistura homogênea ou ela é heterogênea? Aí vocês vão colocar lá. B. Água e sal, homogênea ou heterogênea? C. Óleo e areia, homogênea ou heterogênea? D. Arroz e feijão, homogênea e heterogênea? E. Areia e sal de cozinha, ela é homogênea ou ela é heterogênea? F. E o aço, é homogêneo ou heterogêneo? Segunda questão. Existe uma forma de se preparar chá chamado infusão, na qual se coloca as ervas em um recipiente e coloca-se água fervente por cima. Tampa-se o recipiente por alguns minutos. Que tipo de preparo origina uma mistura homogênea ou origina uma mistura heterogênea? Tá? Aí vocês vão marcar qual é a resposta. Terceira, leia o texto sobre uma etapa do processo de tratamento de água e responda. Ao entrar na estação de tratamento, a água passa por grades que retêm galhos e folhas. Ao entrar na estação de tratamento, a água passa por grades que retêm galhos e folhas. Em seguida, ela é bombeada para um tanque na qual recebe sulfato de alumínio e cal, que carrega a sujeira para o fundo. Nesse tanque, as impurezas se acumulam no fundo. Quais são os processos de separação de misturas que estão sendo usados no processo descrito acima? Ao entrar na estação de tratamento, a água passa por grades que retêm galhos e folhas. Qual é esse daí? Filtração. Mas além de filtração, ele pode ser também o quê? Cadê? Desculpa. Pode ser também decatação. Passando pelo processo do quê? De catar, separar, tá? Então aí pode ser esses dois. Quais são os processos de separação, de mistura que estão sendo usados no processo descrito acima? Filtração e decatação, esses dois processos. Quarta questão. Colocamos água em um recipiente e a ela adicionamos várias colheres de areia. Depois de algum tempo, a areia se separa da água e fica na parte inferior do recipiente. Que método de separação acaba de ser descrita? Que método foi esse que acabou de ser descrita? Aí vocês vão colocar lá. Quinta. As salinas são reservatórios de água salgada construídos à beira do mar. Neles a água do mar evapora e o que sobra é o sal, que é recolhido para beneficiamento. Como se chama esse processo de separação? Foi o primeiro que eu falei, não foi? Qual é esse processo? Aí vocês vão escrever lá. Certo, crianças? Essa é a nossa aula de hoje de ciências.
Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá? Que eu vou ter que ir para ajudar vocês. E não esqueça, mais uma vez, terminou de resolver a atividade, bate aquela fotinha e me envia, que ela valendo o quê? Você e a presença de vocês na chamada. Tá bom, crianças? Então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Tchau, beijos pra vocês.